Sejam bem-vindos ao Página 1, um momento de entrevista com Pedro Almeida Vieira. Pedro, mal sabíamos nós que na nossa última gravação estavas com Covid-19. Assim, pela segunda vez estava com Covid-19, nessa altura a chocar, depois fiz os testes, que depois confirmou, e portanto durante 4, 5 dias estive em isolamento, de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde, e foi basicamente aquilo que eu diria uma constipação. Não me surpreendeu absolutamente nada, porque nós estamos a ter neste momento uma variante que claramente é menos agressiva, apesar de o Ministério da Saúde continuar a recusar divulgar dados. Vamos lá ver o que é que o Tribunal Administrativo os obrigará, de acordo com a intimação que nós fizemos. Mas estamos basicamente com uma variante que é muito menos agressiva, uma variante que atinge sobretudo as vias respiratórias, como muitos médicos têm dito, portanto não tem absolutamente nada a ver com a Covid-19 que me atingiu há um ano atrás e que com também negligência médica à mistura e também com uma infecção nosocomial típica, infelizmente, ainda dos hospitais, me pôs, digamos, numa situação aflitiva. E eu estava, digamos, perfeitamente descansado relativamente àquilo que seria a evolução. E porquê? Porque, ao contrário daquilo que a Direção-Geral da Saúde faz, que é promover basicamente o pânico, que é continuar a assustar as pessoas relativamente à questão do risco da Covid, mesmo apesar da vacinação, mesmo apesar de mais de metade das pessoas já ter tido contacto com o vírus. Eu, recorrendo à ciência, basicamente tinha praticamente a certeza absoluta de que este segundo contacto, e provavelmente até já tive outros, seria ameno, digamos assim, que o meu sistema imunitário estava suficientemente forte mesmo sem a vacina. Eu não me vacinei exclusivamente porque a imunidade natural, no meu caso específico, e haverá também, julgo, para pessoas ainda mais jovens e mais saudáveis do que eu, se houve contacto prévio, a imunidade natural é mais que suficiente. Para populações mais jovens ainda e mais saudáveis, quer dizer, a Covid nunca foi um risco. Mas eu fui sempre acompanhando a minha situação em termos imunológicos, que eu nunca consegui compreender porque é que os testes serológicos deixaram de ser feitos e de servir como método para avaliação do estado de imunidade das pessoas. E, portanto, eu ia fazendo e fui fazendo, razão pela qual achei que não veria sequer necessidade de me vacinar, para além de que eu acho que se está a correr um risco demasiado em termos de não se estar a considerar os efeitos adversos de longo prazo das vacinas, e aquilo que está a acontecer é basicamente ensaios clínicos em massa, porque fizeram-se testes para 2 doses, já se está a ver pessoas que tomaram 4 doses e, portanto, está-se a estudar os efeitos sobre as pessoas que tiveram 4 doses. Mas pronto, mas voltando um bocadinho atrás, eu ia fazendo, tenho testes serológicos desde dezembro, em que a situação estava em 427, depois em março voltei a fazer, 3 meses depois estava em 438, muito provavelmente eu aqui pelo meio, se calhar até tive um contacto que não me apercebi. E em 22 de junho tinha 331 BAUs, portanto o valor positivo a partir do qual há alguma imunidade já é 33,8, portanto eu estava com um valor muito elevado. E, portanto, por isso é que eu, ao contrário daquilo que possa parecer, estava perfeitamente descansado relativamente à evolução. E muito curioso é que depois fiz novo teste já serológico, e exatamente porque tive esse contacto com o vírus, tenho já 846 BAUs por mililitro. Portanto, basicamente foi uma vacina natural que eu tomei, e isso deve ser
a mensagem que eu transmito é que as pessoas não devem ter esta postura relativamente a uma doença que já é uma coisa completamente diferente daquela que nos começou a afetar no início de 2020. Os vírus vão ganhando mutações, a sociedade vai se adaptando, mas também o jornal Página 1 se vai adaptando e vai integrando. Aliás, temos boas notícias, podemos já avançar com a informação de que já existe mais gente a colaborar, não só mais assinantes, e nunca são demais, até porque o nosso jornal vive precisamente dos assinantes, mas começamos a ter uma equipa cada vez maior de colaboradores. Sim, aliás, e começando até pela parte audiovisual que tu, Nuno André, coordenas e que continuarás a coordenar e a fazer mais, nós vamos ter, nós já tivemos na semana passada o início com estas nossas conversas diretas, digamos assim, mas vamos ter, digamos, uma participação muito interessante na área da economia com o Luís Gomes, que tem estado também a escrever os nossos excelentes artigos de opinião sobre, e nem sempre concordo muito bem com ele, porque ele tem, digamos, em termos de ideologia económica é um bocadinho diferente da minha, mas é muito estimulante, é muito estimulante, ele tem uma capacidade extraordinária de transmitir as coisas de uma forma muito complexa, de transmitir coisas complexas de uma forma muito simples, e portanto vamos ter o Luís Gomes, vamos ter as tuas entrevistas semanais, que veremos depois, não quero antecipar isso, mas é isto na parte audiovisual. Iremos ter muito em breve também uma surpresa na área do audiovisual, mas aí também estás metido ao barulho, chamemos-lhe assim. Na parte do jornal propriamente dito, nós começámos agora a ter uma colaboração mais estreita e que tenho a convicção, não é quase, é mesmo a convicção, de que será muito frutuosa, que é a Elizabeth Tavares, que vai começar a colaborar. Para mim é uma honra pessoal, mas também uma honra profissional tê-la a colaborar, porque ela tem uma experiência enorme. Durante muitos anos foi diretora adjunta da Reuters, depois esteve também durante alguns anos no Expresso, não nos cruzamos, eu fui anterior a ela, e depois também no Dinheiro Vivo, e portanto é uma pessoa que esperemos que colabore de uma forma mais assídua ainda como jornalista e também como comentadora. E depois também temos neste momento com uma crónica que começou esta semana e que esperemos que seja diária, digamos um tipo de bilhete postal com o José Ramos e Ramos, que foi durante anos e anos o que ele começou a... Ele não gosta muito de que se faça referência ao ano em que ele começou, porque dá uma ideia de ser velho, mas não, ele ainda é relativamente novo. Aliás, a partir dos 50 nós somos todos relativamente novos. Mas começou a colaborar e tem agora uma pequena rúbrica diária, que se espera diária, que já começámos a publicar no início desta semana. E também vamos ter outros colaboradores, nomeadamente o Dr. Luís Patrício, que é um médico e psiquiatra e que também vai começar a colaborar, e há outras ideias e outras pesas até porque não podemos revelar tudo, exatamente, não é? até para o não ser uma overdose, aliás, e overdose, porque o Dr. Luís Patrício digamos, um especialista na parte da edição. Julgo que a única adição que não faz mal à saúde é ler o Página 1. Pedro, estamos em pleno verão, sabemos que os temas que normalmente são centrais nos nossos dias são os incêndios, neste momento é também a Covid e pouco mais, porque parece que ao longo do verão as coisas estão um bocadinho mais paradas. No entanto, para o Página 1 as coisas não estão paradas, há muita coisa a desenvolver-se, casos de investigação, de situações que estão a aguardar resposta dos próprios tribunais. Qual é que é o balanço geral desta semana e qual é que é a perspectiva para a próxima semana?
Julgo que falaste bem sobre a questão de que são os temas centrais. Aqui a questão dos temas centrais mete-nos para quem é que define os temas centrais. Nós, infelizmente, verificamos que são os mídia, mais os mídia mainstream, e é necessariamente o governo. E é uma infelicidade que seja, neste momento, o governo a definir o que é o tema, não é? E, portanto, eu, por exemplo, e até escrevi sobre isso, um pouco a gozar, que era um Conselho de Ministros extraordinário, supostamente Conselho de Ministros extraordinário, em que o público descreve, digamos, como o que é que foi o Conselho de Ministros. Basicamente foi o andarem de barco, andarem a reunir-se, portanto aquilo pareceu-me, e eu escrevi sobre isso, pareceu-me aquilo que era a cobertura noticiosa da Gazeta de Lisboa em 1700 e troca ao passo, na primeira metade do século, quando Dom João V era rei e os jornais da época, obviamente não eram jornais, mas a Gazeta de Lisboa, descrevia que a rainha tinha ido à novena da igreja não sei quantas e o rei ou o irmão tinham ido caçar para a Tapada de Alcântara. Pronto. E, portanto, é esse o grande problema neste momento que nós temos, que é quem é que define do que se fala. E aquilo que tem acontecido é, efetivamente, os temas quentes têm sido, é bom que nós também saibamos que estamos na chamada Silly Season, mas o problema é a Silly Season já extravasa agora para todas as outras épocas do ano e, portanto, neste momento é efetivamente a questão dos incêndios, mas é quando está a arder e, infelizmente, uma das causas dos incêndios é nós não falamos dos incêndios quando não arde e, portanto, continuamos com os mesmos problemas estruturais que nós tínhamos há 20 anos, ou há quase 20 anos, quando o atual Primeiro-Ministro era Ministro da Administração Interna, portanto ele tem uma experiência muito grande sobre os incêndios e sobre a causa dos incêndios, até porque ele contribui para a causa dos incêndios, que é a falta de ação do Governo. E depois também temos não temas, ou seja, são temas que não são falados pela imprensa, que são falados pelo Página 1, ou que são pouco falados pela imprensa, ou mal falados ou enviesados pela imprensa, que é o caso do excesso de mortalidade que nós estamos continuamente a assistir. Desde novembro, é o nono mês, isto garantidamente, já não há milagre que seja possível. Até ao fim do mês nós vamos ter mais um mês acima dos 10 mil óbitos. É uma situação completamente, quer dizer, não é inexplicável porque tem uma explicação, eles é que não querem explicar, mas é uma situação que não é compreensível como é que o Governo pode passar entre os pingos da chuva sem ser pressionado. E aí a culpa não é, na minha opinião, só da imprensa, é muito da imprensa, porque é fofinha na forma de abordar esta questão da mortalidade, do excesso de mortalidade. Nós já não estamos a falar de Covid, esqueçam o Covid, esqueçam também a questão da onda de calor ainda nesta quarta-feira. O Página 1 abordou, eu abordei e fiz análises estatísticas com detalhe. Não há onda de calor que justifique isto. No mês de maio, em que se fala, o mês de maio houve uma onda de calor. Uma onda de calor é para aquela época do ano. O mês de maio, quente, é mais baixo em termos de temperaturas do que o mês de setembro. E o mês de setembro é o mês onde se move menos, naturalmente, porque tem temperaturas amenas. Portanto, um maio quente é um maio ameno. O maio quente deveria ser sinónimo de mortalidade baixa. E, portanto, tentar forçar explicações para a mortalidade, especulando, quando, por exemplo, nós temos meios, e volto a insistir, temos meios, conhecimentos e ferramentas para, em 5, 10 minutos, vermos quais são as doenças que estão acima daquilo que era expectável. Temos o sistema de informação dos certificados de óbito, em que eu consigo saber quais foram as causas de morte hoje, ontem, há 5 dias, há um mês, há 6 meses, há 9 meses, e comparar com os períodos anteriores. E haver depois correções para saber a questão do envelhecimento proporcional, etc. Portanto, isso pode-se fazer num par de horas. E a Direção-Geral da Saúde
não quer fazer, o Ministério da Saúde não quer fazer, ou melhor, eu desconfio que eles já tenham feito e não querem revelar. E por isso, ainda na semana passada, escrevi uma espécie de carta aberta à Procuradoria-Geral da República, à Procuradoria-Geral da República, se não indica uma equipa de magistrados que investigue isso, ela está a ser cúmplice de um crime. É bom que nós recordemos que tivemos 2 anos a falar sobre a importância de todas as vidas contam. E de repente está a haver um morticínio e ninguém se preocupa minimamente, ninguém se preocupa, a começar pelos jornalistas da imprensa mainstream, que falam numas coisinhas de excesso de morte, e depois dizem que a culpa é do calor, depois que é da Covid, depois é de não sei o quê, e andamos um bocadinho nisto a fazer diretos sobre as urgências que estão paradas da obstetrícia, mas depois não se vai ao âmago da situação. A oposição também está completamente amorfa e, portanto, há temas aqui que o Pais Não vai continuar a pegar, independentemente dos outros, independentemente depois dos outros irem, às vezes, copiando as coisas, mas nós temos algumas bandeiras, não podemos ir a todas, vamos àquelas que nós consideremos que sejam fundamentais e, sobretudo, aquelas que, sendo fundamentais, são tapadas, obstruídas, etc, etc. Aliás, sobre a questão daquela base de dados da morbilidade e da mortalidade hospitalar, que também era importantíssimo para nós avaliarmos o que é que estava a acontecer, é bom que as pessoas, os leitores do Pais Não 1, tenham uma convicção. Nós não denunciamos só. Portanto, nós não denunciamos que houve um senhor presidente da Administração Central do Serviço de Saúde, que por acaso é amigo de longa data da Ministra, que expurgou, retirou aquela base de dados. Nós podemos dizer assim, fizemos o nosso dever, denunciamos, estamos satisfeitos. Não. Aquilo que aconteceu, aquilo que vai acontecer, que aliás que aconteceu foi, reinsistiu-se a pedir não só essa base de dados, como também um conjunto de documentação que mostre qual é o fundamento técnico para retirar aquilo. Como o senhor provavelmente não vai responder, vai diretamente uma intimação para o Tribunal Administrativo, julgo que já passaram 5 dias, portanto é passar mais 5 dias úteis e vai aquilo logo para o Tribunal Administrativo. E nós vamos obrigar os responsáveis políticos a responder. Se não nos respondem a nós e se não repõem as coisas, vão ter necessariamente que responder, mesmo que o Tribunal não nos dê razão, esperemos que dê, eles vão necessariamente ter que justificar perante o Tribunal. E, portanto, se a postura do poder do Governo é não responder, como acontece sistematicamente, vai mudando aqui e ali, mas não responder ao jornalismo incómodo, nós temos, com a ajuda dos leitores, temos a possibilidade de os obrigar através dos tribunais. É aquilo que vai ser a postura do Página 1, que não é um jornal só para agradar ao poder, para andarmos em sorrisinhos, para eles nos darem entrevistas e vamos todos contentes para casa enquanto os problemas se mantêm. Não. O Página 1 é um jornal para fazer um jornalismo incómodo e até às últimas consequências. E as últimas consequências é ir até o Tribunal. Se um dia nós repararmos que o Tribunal não nos vai dar razão, então aí nós vamos assumir que estamos a trabalhar num país que não é democrático. Portanto, em que nem sequer recorrendo aos tribunais nós conseguimos ter informação e, portanto, aí a partir do momento, vamos assumir que estamos a trabalhar num jornalismo, numa democracia fantástica, aliás, que é um pouco aquilo que acontece. Houve particularmente um parecer estranho a pedido do Ministério da Saúde à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos sobre, digamos, o arquivo do Ministério da Saúde, e aquilo particularmente é uma vergonha que a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, em tempo recorde, tenha feito um completo frete ao Ministério da Saúde, mas esperamos que o Tribunal Administrativo não caia nisso. Mas é um aviso, obviamente, para o próprio jornalismo,
sobre qual é a postura da Comissão de Acesso aos Meios Administrativos, tanto assim é que nós já estávamos a recorrer muito poucas vezes à Comissão de Acesso aos Meios Administrativos, porque é uma entidade que está ligada à Assembleia da República, portanto tem muitas influências, obviamente, partidárias e políticas e, portanto, o parecer nem sequer é vinculativo e nós até estávamos em alguns processos a não recorrer já, até porque muitas das entidades nem sequer já nos respondiam mesmo com o parecer. Pedro, fica aqui uma ideia muito clara, que o Página 1 tem muito trabalho pela frente. Fica, por um lado, a promessa de que vamos trabalhar nesse mesmo sentido, mas também fica a promessa de, na próxima semana, cá estarmos para mais uma conversa com Pedro Almeida Vieira, para falarmos do balanço da semana daquilo que é o jornal, o Página 1.